fatorização de um polinômio onde é usado binômio ao cubo. Lembrando um pouquinho lá nas aulas passadas, onde trabalhávamos com a fatorização de um binômio ao quadrado. Um exemplo, a fórmula de a mais b ao quadrado era o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, aqui nós tínhamos a soma do quadrado, de um binômio ao quadrado. Neste caso aqui, temos ao cubo. Então, vamos utilizar essas duas fórmulas para trabalhar a soma e a diferença de um binômio ao cubo. Então, aqui já temos a fatorização dele. E aqui temos o polinômio. Então, trabalhando da fatorização para o polinômio, temos o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. E da mesma forma, fazemos com a diferença de um cubo. Lembrando que se eu tenho a diferença, eu terei o negativo aqui e aqui. Então, no segundo termo e no último termo. Lembrando que aqui é a fatorização. Para achar este polinômio, ou eu aplico esta regra, ou eu multiplico a mais b, que multiplica a mais b, que multiplica a mais b, e aplico a distributiva. Lembrando que para fazer isso é muito mais complexo. Entendendo a regra, fica muito mais prático. Então, temos aqui m ao cubo mais 3m ao quadrado n mais 3mn ao quadrado mais n ao cubo. E vamos fazer a fatorização desta expressão. A primeira coisa aqui é a raiz cúbica, porque estou falando em 3. Então, 3 é cúbico. A raiz cúbica de m elevado a 3 é m. E a raiz cúbica de n elevado ao cubo é n. E vou fazer aqui. Para que isto seja uma fatorização de binômio ao cubo, eu terei que ter 3 vezes o primeiro termo, que é m, ao quadrado, vezes o segundo termo. E da mesma forma, eu terei aqui 3 vezes o primeiro termo, que é o m, que multiplica o segundo termo ao quadrado. Se isto aqui for igual a isto, e este for igual a esse, eu posso, então, ter a minha fatorização, onde eu terei m mais n ao cubo. E aqui é a fatorização deste polinômio. Vamos agora analisar outros exemplos mais complexos para podermos entender melhor este desenvolvimento. Vejamos aqui estes dois exemplos, focando agora no primeiro exemplo, onde podemos achar a raiz cúbica. Então, podemos perceber que conseguimos achar a raiz cúbica de 125a ao cubo e a raiz cúbica de 1. A raiz cúbica de 125a ao cubo equivale a 5a, e a raiz cúbica de 1 equivale a 1. Agora, basta verificar se esses dois outros termos pertencem a um binômio ao cubo. Para que ele pertença, eu preciso ter 3 vezes o primeiro termo, 5a, a raiz cúbica do primeiro termo, ao quadrado, vezes a raiz cúbica do segundo termo, que no caso aqui é o 1. Posso ter também 3 vezes o primeiro termo, que é 5a, vezes a raiz cúbica deste outro aqui, que é o 1. Se eu tenho 5a ao quadrado, 5 vezes 5, 25a ao quadrado. 25 vezes 3, 75. 75 vezes 1, 75a ao quadrado. E eu tenho aqui 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15a. Exatamente o que eu tenho aqui, que é 75a ao quadrado e 15a ao quadrado. Então, a ordem deste polinômio seria 125a ao cubo mais 75a ao quadrado mais 15a mais 1. E a fatorização dele é o primeiro termo, a raiz cúbica do primeiro termo, que é 5a, mais a raiz cúbica do último termo, que é o 1. Tudo isto ao cubo. Então, aqui é a fatorização de um binômio ao cubo.
Lembrando que aqui eu trabalhei com a primeira regra, a mais b ao cubo. Todos os termos são positivos. Portanto, a fatorização dele aqui é 5a mais 1 ao cubo. E vamos apagar aqui para trabalhar o segundo exemplo. Vejamos no segundo exemplo. Eu tenho 1 menos 8a ao cubo b ao cubo mais 12a ao quadrado b ao quadrado menos 6ab. Então, iremos colocar isso na ordem. Primeiramente, aqui, eu vou verificar aonde eu consigo achar a raiz ao cubo. Eu consigo a raiz ao cubo em 1 e o 8 ao cubo b ao cubo. E aqui eu tenho os outros dois termos, que eu, então, se eu tenho negativo, eu vou seguir esta ordem. Então, a ordem é o primeiro termo será 1. Eu terei o meu segundo termo com um número negativo, então este termo será o último. E esse termo aqui, menos 6ab, mais 12a ao quadrado b ao quadrado, menos 8a ao cubo b ao cubo. Portanto, a raiz cúbica do primeiro termo é 1. E a raiz cúbica do último termo é, raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de a ao cubo é a, e raiz cúbica de b elevado ao cubo é b. E vou agora analisar se realmente esse polinômio pode ser um binômio ao cubo. Então, para que ele seja binômio ao cubo, eu tenho que pegar 3 vezes a raiz cúbica do primeiro termo ao quadrado, vezes a raiz cúbica do segundo termo. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6ab. Então, eu tenho 6ab. 6ab é exatamente o que eu tenho aqui. Eu vou verificar o segundo, se realmente pertence ao binômio ao cubo. Então, para que seja, eu terei que ter 3 vezes a raiz cúbica do primeiro termo, que é 1, vezes a raiz cúbica do último termo, que é 2ab, sendo que o último termo é ao quadrado. Então, eu terei aqui 3 vezes 1, 3. 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado, b ao quadrado. 4 vezes 3, 12a ao quadrado, b ao quadrado. Isto aqui é igual a este aqui. Então, eu posso confirmar que isto é um binômio ao cubo. E a resposta da fatorização será o primeiro termo. Então, aqui, se eu tenho os negativos, eu entro nessa regra. Então, eu tenho uma diferença deste binômio. Menos o último termo, que é 2ab ao cubo. E aqui está a fatorização deste exemplo. Vos convido a assistir o próximo vídeo, contendo outros exemplos de binômio ao cubo, assim como uma lista completa de tutoriais e exemplos em matemática no site do Tarias Plus.